Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Sinais e Sistemas. Como nós temos dito, este curso é baseado no livro Sinais e Sistemas de Alan Oppenheim, Alan Wilsky, da editora Pearson. Vamos falar um pouco mais sobre o impulso unitário e aqui nesta subseção o título é Definindo o impulso unitário por meio da convolução. Muito bem, no último exemplo da última aula, nós vimos que para um delta suficientemente pequeno, ou seja, um intervalo de tempo suficientemente pequeno, os sinais delta e índice delta de t, que é um pulsozinho de largura delta. O sinal R índice delta, que é a convolução deste delta com ele mesmo. A convolução R delta com delta de t. E faltou aqui colocar a convolução R delta com R delta também. Todos eles vão agir como um impulso unitário quando são aplicados a um sistema LIT. Bom, este fato sugere que nós devemos pensar no impulso unitário em termos da forma como um sistema LIT responde a ele. Em outras palavras, a importância básica do impulso unitário não é quanto ele vale em cada valor da variável independente, mas o que ele faz na convolução. Nós podemos pensar no impulso unitário como sendo um sinal que, ao ser convoluído com qualquer sinal, ele o gera como resposta. Então aqui está, o sinal x de t é igual à convolução de x de t com este impulso unitário. Isso para qualquer valor de x de t. Por exemplo, vamos pensar que o nosso sinal x de t seja este aqui, ó. X de t é igual a 1 para qualquer valor de t. Então, 1, que é o x de t, vai ser a convolução de x de t com o impulso unitário. Usando a propriedade distributiva, então, é a convolução do impulso unitário com x de t, ou seja, é a integral de menos infinito a mais infinito da função impulso unitário delta de tal vezes x de t menos tal de tal. Isto vai ser igual, então, à integral de menos infinito a mais infinito de impulso unitário de tal. Isso nos leva à conclusão que o impulso unitário tem a área unitária. Nós chegamos a uma conclusão já conhecida a partir desta definição, olhando como o impulso unitário está se comportando em uma convolução. Então, esta integral é igual a 1, portanto, nós temos uma conclusão já conhecida que o impulso unitário tem área unitária. Uma outra forma alternativa para trabalharmos com o impulso unitário seria tomar um sinal qualquer, g de t, fazer a sua inversão, g de menos t, em seguida fazer a convolução deste sinal com o impulso unitário delta de t. Então fica assim, g de menos t vai ser igual a g de menos t, convolução com o impulso unitário, que é então a integral de menos infinito a mais infinito de g de tal menos t, impulso unitário tal de tal. Se nós tomarmos agora para t igual a zero, teremos g de zero é igual a integral de menos infinito a mais infinito de g de tal, impulso unitário de tal, de tal. Em outras palavras, esta é uma outra definição operacional equivalente do impulso unitário, ou seja, é o sinal que quando multiplicado por um sinal g de t e depois integrado de menos infinito a mais infinito, vai gerar o valor g de zero. Agora nós vamos mostrar que esta equação x de t igual a x de t convolução com impulso unitário implica nesta equação que nós acabamos de definir. G de zero é a integral de menos infinito a mais infinito de g de tal, impulso unitário em tal, de tal. E vice-versa. Vamos à demonstração. Então vamos imaginar um sinal x de t e em seguida vamos fixar um tempo t e definir o seguinte. G de t vai ser igual a x de t menos tal. Vamos usar a equação g de zero, integral de menos infinito a mais infinito de g de tal, impulso de tal, de tal. Então veja bem, g de zero vai ser integral de menos infinito a mais infinito de g de tal, que multiplica o impulso unitário em tal, de tal. Essa é a equação que nós acabamos de definir agora há pouco. Isto, por sua vez, é igual à integral de menos infinito a mais infinito de x de t menos tal, impulso unitário em tal, de tal. Porque x de t menos tal é o g de tal. Mas veja bem, esta integral é a definição da convolução
x de t, convolução com o impulso unitário. Portanto, as equações são equivalentes. Agora vamos falar sobre dobletes unitários e outras funções singulares. Como nós já vimos, o impulso unitário faz parte de uma classe de funções que é conhecida como funções de singularidade, sendo que cada uma delas pode ser definida operacionalmente em termos do seu comportamento na convolução. Então vamos considerar um sistema Lit para o qual a saída é a derivada da entrada, ou seja, y de t é dx de t. Então, a resposta ao impulso unitário desse sistema vai ser a derivada do impulso unitário, ou seja, quando a entrada for o impulso unitário, a resposta, logicamente, será a derivada do impulso unitário. Vamos chamar, então, esta resposta de doblete unitário U índice 1 de t. Então, tendo como base a representação da convolução para sistemas Lit, nós vamos escrever o seguinte: y de t vai ser a derivada de x em relação a tempo, que vai ser igual, então, a x de t convolução com esse doblete unitário U índice 1 de t. Isso para qualquer valor de t. Para a derivada de segunda ordem, derivada segunda de x em relação a tempo, que é a derivada em relação a t da derivada de x em relação a t, então vai ser a convolução de x de t com u de t, convolução com u1 de t. Ou podemos também definir da seguinte forma: a derivada segunda de x em relação a tempo vai ser a convolução de x com uma função u2 de t, que neste caso então vai ser a convolução de u1 de t com u1 de t. Agora vamos considerar um sinal x de t igual a uma constante, igual a 1, para qualquer valor de t. Então a derivada de x em relação ao tempo nós sabemos que é zero, a derivada constante é zero. Ou seja, a convolução de x de t com u1 de t vai ser igual a zero. Colocando então nessa expressão conhecida para a convolução, dx dt vai ser a integral de menos infinito a mais infinito de u1 de tal x de t menos tal de tal. Portanto, isto é igual à integral de menos infinito a mais infinito de u1 de tal, que é igual a zero. Portanto, o doblê unitário tem área nula. Agora vamos considerar um sinal g de t. Vamos fazer a sua reflexão, g de menos t, e em seguida convolução com u1 de t. Fica g de menos t, convolução com u1 de t, integral de menos infinito a mais infinito, g de tal menos t, veja que está invertido aqui, tal menos t, porque é g de menos t, vezes u1 de tal, portanto, isto é igual à derivada de g em relação a t no instante menos t. Tomando t igual a zero, então fica menos derivada de g em relação a tempo em t igual a zero, integral de menos infinito a mais infinito de g de tal, que multiplica u1 de tal. Muito bem, assim como acontece com o impulso unitário, qualquer uma dessas funções de singularidade também podem ser informalmente relacionadas a pulsos de curta duração. Por exemplo, vamos tomar aqui então o doblê unitário. Ele é formalmente a derivada do impulso unitário. Nós podemos entendê-lo como sendo a idealização da derivada de um pulso de curta duração com área unitária. Vamos ver aqui pelo gráfico então. Considere esse pulso delta, índice delta de t, nesta figurinha aqui. Largura delta, altura 1 sobre delta, portanto área unitária. Este pulso vai se comportar como um impulso quando delta tender a zero. Consequentemente, nós devemos esperar que a sua derivada se comporte como um doblê quando delta tender a zero. Vamos olhar aqui. Então, conforme está ilustrado aqui nesta figura, a derivada de delta, índice delta em relação ao tempo, vai consistir de um impulso unitário em t igual a zero, com área 1 sobre delta, seguido de um impulso unitário em t igual a delta, com área menos 1 sobre delta. Portanto, essa derivada de delta em relação ao tempo vai ser 1 sobre delta, que multiplica o impulso em t menos o impulso em t menos delta. Usando o fato de que x de t, convolução com impulso unitário em t menos t0, vai ser igual ao x de t menos t0, nós podemos obter a convolução de x de t com a derivada de delta em relação ao tempo vai ser x de t menos t0 sobre delta,
que é aproximadamente a derivada de x em relação ao tempo. Ou seja, quando nós fizermos esse delta tender a zero, nós teremos aqui a derivada de x em relação ao tempo. Ok, além das funções singulares que representam derivadas de diferentes ordens do impulso unitário, nós também podemos trabalhar com sinais que representam integrais sucessivas do impulso unitário. Como nós sabemos, o degrau unitário é a resposta ao impulso de um integrador. Aqui está, o degrau U de t é a integral de menos infinito até t do impulso unitário em tal de tal. E, além disso, nós temos a seguinte definição operacional de U de t. A convolução x de t com o degrau unitário vai ser a integral de menos infinito até t de x de tal de tal. Então, desta forma, nós podemos definir um sistema que consiste em uma cascata de dois integradores, que é representado desta forma, U índice menos 2, esse menos aqui é uma mera representação, não é um número negativo, então U índice menos 2 de t vai ser a convolução de U de t com U de t, portanto, a integral de menos infinito até t de U de tal de tal. Como o degrau unitário vale 0 para t menor que 0 e vale 1 para t maior ou igual a 0, nós podemos então concluir que U menos 2 de t vai ser igual a t que multiplica o degrau unitário de t. Portanto, nós chamamos este sinal de uma função rampa unitária, como está representado aqui então nesta figura. U menos 2 de t, em função do tempo, é uma rampa com inclinação unitária. Bom, e agora nós podemos obter uma definição operacional para o comportamento dessa função de singularidade, U índice menos 2 de t, em uma convolução da seguinte forma. X de t convolução com U índice menos 2 de t vai ser a convolução de x de t com U de t, convolução com U de t. Ou vai ser a convolução do que está aqui, entre parênteses, com U de t, onde eu tenho aqui então integral de menos infinito a t de x de sigma, que resulta numa integral dupla. Integral de menos infinito a t, da integral de menos infinito a tal de sigma de x de sigma de tal. E finalmente nós podemos generalizar dizendo que a convolução de U de t com U índice menos 2 de t, U índice menos 3 de t, U índice menos 4 de t, etc., vai gerar integrais de ordem correspondentemente mais altas de x de t, e nós podemos então escrever U índice menos k de t vai ser t sobre k menos 1 fatorial, que multiplica a função degrau U de t. E agora, para tornar a nossa notação mais compacta e elegante, nós podemos fazer as seguintes definições. O impulso unitário, delta de t, é o dublê U índice 0 de t. E a função degrau U de t vai ser o dublê U índice menos 1 de t. Então, com esta notação, nós podemos fazer as seguintes definições. U de k com k maior do que 0, isso denota uma resposta ao impulso de uma cascata de k diferenciadores. O índice 0 de t é a resposta ao impulso do sistema identidade. E o índice k de t com k menor do que 0, isto é a resposta ao impulso de uma cascata de k, módulo de k, integradores. Bom, e além disso, como um diferenciador é o sistema inverso do integrador, nós podemos escrever que a convolução do degrau U de t com o dublê U índice 1 de t é o impulso unitário delta de t. Ou também a convolução do dublê U índice menos 1 de t com o dublê U índice 1 de t vai ser então o índice 0 de t, que é o impulso unitário delta de t. De uma forma mais abrangente, então nós podemos escrever o seguinte: para quaisquer inteiros k e r, a convolução U índice k de t com U índice r de t vai resultar em U índice k mais 1 de t. Desta forma, nós podemos então tirar algumas conclusões. Se k é positivo e r também, então nós temos uma cascata de k diferenciadores, seguida de uma cascata de r diferenciadores, e a saída então é a k mais r ésima derivada da entrada.
Agora, se K e R são ambos negativos, nós teremos uma cascata onde temos módulo de K integradores, seguido de uma cascata com módulo de R integradores. E agora, se K é negativo e R é positivo, então nós temos uma cascata, um módulo de K integradores, seguido de uma cascata com K diferenciadores, e o sistema todo equivale a uma cascata de módulo de K mais R integradores, se K mais R for maior do que zero. Se K mais R for igual a zero, nós teremos o sistema identidade. Ok, então nós chegamos ao final desta aula. Na verdade, chegamos ao final do capítulo 2 do nosso livro-texto, Sinais e Sistemas, de Alan Oppenheim e Alan Wilsky, da editora Pearson. Eu gostaria que você encarasse essas aulas como sendo um tutorial ou como um resumão do que está no livro, porque você possa ter uma ajuda ao fazer os seus estudos individuais. Então, para cada aula que você assistiu, você deve olhar lá também o texto e ver os detalhes que não foram apresentados aqui, para que você possa ter então uma compreensão melhor dos assuntos que são abordados. Muito obrigado então pela sua atenção, pela sua companhia até agora e até a próxima oportunidade.